A deriva neoevangélica na interpretação das Escrituras. Dr. Peter Masters. A principal área em que os neoevangélicos mais se perdem, além de seu compromisso com a Igreja de Roma, é a interpretação das Sagradas Escrituras. Abandonaram o método de interpretação dos reformadores. Lemos em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As teses do racionalismo alemão do século XIX são atualizadas pelos neoevangélicos. Seu método de interpretação encoraja uma visão anti-espiritual e superficial das Escrituras. Hoje em dia, quase todas as faculdades teológicas rejeitam as regras tradicionais de interpretação. Mas, graças a Deus, também nestas faculdades há homens fiéis à palavra que, quando se tornam pastores, abandonam gradualmente essas teses. Instintivamente, eles começam a interpretar a Bíblia de maneira espiritual, como um pastor deve fazer. Quais são os princípios de interpretação que, a meu ver, desvalorizam as Escrituras? 5 princípios de interpretação que desvalorizam as Escrituras. Primeiro, os neoevangélicos argumentam que a Bíblia deve ser tratada como qualquer livro e de acordo com o método científico mais objetivo possível. Eles ainda acreditam que é a palavra de Deus, mas dizem, devemos estudá-la como qualquer obra. Para obter a aprovação dos liberais, eles pedem que estudemos a Bíblia como uma obra humana, sem procurar dar-lhe um significado espiritual ou profético. Eles chamam a Bíblia de a Biblioteca Divina, porque foi escrita por muitos escritores. Mas a Bíblia é na verdade uma única obra inteiramente inspirada por Cristo por meio do Espírito Santo. Em contraste, os evangélicos, que se baseiam nos métodos derivados da Reforma, dizem que a Bíblia tem suas próprias regras de interpretação e que é absolutamente necessário submeter-se a elas. Como os neoevangélicos têm redefinido os princípios de interpretação da Palavra de Deus? Segundo o professor Walter Kaiser, autor neoevangélico de um livro sobre interpretação da Bíblia, Introduction to Biblical Hermeneutics, editado por Zondervan 1994, o papel do intérprete é apenas descobrir o significado que o escritor sagrado quis transmitir aos seus primeiros destinatários. É desejável, claro, que quando estudamos a Bíblia, primeiro olhemos para o significado primário do texto. Os teólogos católicos, por sua vez, rejeitavam essa abordagem e tendiam a interpretá-la de forma mais alegórica. A abordagem histórico-gramatical dos reformadores foi a seguinte: primeiro, deve-se considerar cuidadosamente o significado primário de cada palavra, bem como o contexto histórico, a fim de descobrir em que circunstâncias o escritor sagrado escreveu. O autor também pode descrever algo mais profundo. Por exemplo, nas profecias de Isaías é sobre a situação em seu tempo, mas também há em seu livro previsões sobre um futuro mais distante, e como Deus libertará seu povo no final dos tempos com a encarnação do Messias. Veja Isaías capítulo 7 versículo 14. A grande maioria dos contemporâneos dos profetas não compreendia o profundo significado da profecia, a menos que fossem iluminados pelo Espírito Santo. Os textos incluíam advertências para os primeiros ouvintes e tesouros espirituais para aqueles que tinham a mente aberta sobre o que aconteceria a seguir. Na realidade, é para nós, que chegamos ao fim dos séculos, que essas profecias adquirem todo o seu significado. Como podemos diferenciar entre as profecias de Isaías sobre a libertação dos judeus na Babilônia e suas predições sobre a vinda do Senhor ou seu retorno? Deixe-me usar uma imagem muito simples, a de um avião decolando. Quando Isaías faz uma profecia sobre eventos terrestres que ocorrerão em um futuro próximo, imagine o avião se movendo na pista. Em algum momento, ele decolou e dobrou as rodas no trem de pouso. A partir de então, a mensagem profética não se refere mais aos acontecimentos terrenos no sentido literal. A linguagem torna-se então impressionante e grandiosa. Não se aplica mais a eventos que ocorreriam na Terra. O avião levantou o voo. As palavras da profecia agora dizem respeito ao futuro, a primeira e a segunda vinda do Senhor, a glória eterna. De acordo com minha Bíblia, Jeremias e Daniel estavam examinando suas próprias profecias. Eles não entendiam necessariamente tudo o que pregavam. A maioria das revelações que Deus deu a Isaías o confundiu e ele orou a Deus para entendê-las.
O mesmo se aplica a Pedro, conforme ele escreveu em sua epístola, 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 a 12. Se os próprios profetas não entenderam o significado completo de suas profecias, não é preciso dizer que os leitores devem ser ensinados a entender seu significado. Os neo-evangélicos apenas tentam descobrir o que o profeta quis dizer. Se entendermos apenas as mensagens no plano humano, perderemos a profundidade espiritual. Por exemplo, de acordo com o Modern comentário de Thompson, devemos interpretar todo o livro de Jeremias da seguinte forma: Jerusalém cairá. Considera-se, portanto, que a mensagem do profeta Jeremias é apenas a de um homem que tenta alertar as pessoas de que elas serão exterminadas e as convida a mudar de comportamento para escapar do julgamento iminente de Deus. Na verdade, Deus já havia revelado a Jeremias que toda a nação estava condenada. Deus ordenou-lhe que pregasse às almas, como se faz com o Evangelho, para as encorajar a examinar o seu estado espiritual. Tudo que o Senhor revelou a Jeremias está destinado a ser ensinado aos cristãos pelos pregadores. Como então devemos estudar Jeremias? Spurgeon pregou o Evangelho de Jeremias, que os neo-evangélicos rejeitam. Os neo-evangélicos zombam dos pastores antiquados que veem mensagens evangélicas em toda a Bíblia, como o maná, a pedra e a serpente de bronze que representam Cristo, por exemplo. Em Atos capítulo 26 versículos 22 e 23, Paulo afirma: "Mas, graças à ajuda de Deus, sobrevivi até hoje, dando testemunho diante dos pequenos e dos grandes, sem me desviar em nada do que os profetas e Moisés declararam que viriam, sabendo que Cristo havia de sofrer e que, tendo ressuscitado primeiro dentre os mortos, anunciaria a luz aos povos e às nações." Onde está escrito em preto e branco no Antigo Testamento que o Messias sofreria e ressuscitaria? Se aplicarmos o método neo-evangélico, em lugar nenhum. A menos que discernamos essas verdades espiritualmente no Cordeiro Pascal, na traição de que José foi vítima, nos sacrifícios levíticos e até na Arca de Noé. Temos que deixar o Novo Testamento interpretar o Antigo Testamento. Não. De acordo com os neo-evangélicos, não podemos pegar o conteúdo do Novo Testamento e usá-lo para entender melhor o Antigo Testamento. No entanto, isso é o que deve ser feito, pois assim nos diz a Bíblia: "Pois se você acreditou em Moisés, você também acreditaria em mim, porque ele escreveu sobre mim. Mas se você não acredita em seus escritos, como acreditará em minhas palavras?" João capítulo 5 versículos 46 e 47. Em Atos 28 versículo 23 lemos: "Paulo lhes anunciava o reino de Deus, dando testemunho e procurando, pela lei de Moisés e pelos profetas, persuadi-los disso a respeito de Jesus." A reunião durava desde a manhã até a noite. Paulo ensinou os judeus de manhã à noite sobre Cristo da lei de Moisés e dos profetas. Livros de Moisés? Em segundo lugar, os neo-evangélicos afirmam que há apenas uma maneira de interpretar os textos bíblicos e responsabilizam os reformadores. Quero ressaltar que os reformadores não ensinaram que o texto bíblico tem apenas um significado, mas insistiram que não se pode pegar uma passagem e interpretá-la de qualquer maneira, dizendo, por exemplo, que hoje em dia quer dizer isso ou aquilo e dele meia dúzia de significados. Mas os não-evangélicos se apropriaram desse princípio e consideram que cada texto tem um único significado. Podemos ver em seus comentários como eles são superficiais. Sua análise dos textos mostra que eles têm habilidades, principalmente no campo linguístico, mas não contém mensagem, pois se limita ao sentido primário do texto. Todo cristão deve examinar a palavra de Deus, como um ministro examina um documento de um diplomata estrangeiro, para entender seu significado. Quando se estuda um verso, deve-se buscar primeiro a primeira mensagem que ele transmite, e depois outros significados ou temas secundários, com objetividade e inteligência. Às vezes, o tema secundário é mais importante do que a primeira mensagem, porque o significado da Escritura é extremamente profundo. Em terceiro lugar, os professores neo-evangélicos dizem: nunca interprete uma passagem das Escrituras à luz de um texto que foi posteriormente revelado. Portanto, segundo eles, não se deve interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, nem o Pentateuco à luz dos Salmos ou dos Profetas. Por quê? Simplesmente porque o autor de Levítico não conhecia nem os Salmos, nem os Profetas, nem o Novo Testamento.
Como esses textos mais recentes podem nos ajudar a entender escritos mais antigos? Saiba que esta visão leva a uma desespiritualização da Bíblia. A Bíblia inteira foi estabelecida em uma fração de segundo no pensamento de Deus. A sua estrutura é absolutamente notável, e a relação entre todas as suas partes faz com que cada uma ilumine a outra. É óbvio que devemos interpretar os primeiros livros da Bíblia à luz daqueles que foram escritos posteriormente. Quarto, não digamos como os neo-evangélicos. Para entender o que Paulo quer dizer, devemos entrar na mente de Paulo, como fazem aqueles que analisam os escritos de Shakespeare. Procure detalhes sobre sua criação, considere seu histórico familiar. Pergunte a si mesmo como ele teve essa ideia. Estude as tendências culturais de seu tempo. Quanto a nós, dizemos, não, esta não é a maneira de pensar. Por quê? Porque o que Deus quer comunicar não tem absolutamente nada a ver com a educação, gostos ou experiências pessoais de Paulo. Deus o usou como um canal, para nos transmitir verdades e mensagens que não têm nada a ver com as experiências passadas ou o histórico cultural de Paulo. Essas considerações não têm valor. Simplesmente temos que olhar para as Escrituras como tendo sido dadas por Deus. Os neo-evangélicos se afastaram disso por causa de seu método semiliberal de interpretação, então essa é outra armadilha, meus amigos. Os neo-evangélicos, dando a definição de suas regras de interpretação, são quase unânimes sobre o assunto. Quinto, eles dizem, nunca se deve ter ideias preconcebidas ao abordar um texto da Bíblia. Caso contrário, você nunca vai entender. Nesse ponto, eu sei que você tem que ter cuidado. Se você tomar bastante liberdade com um texto, poderá provar qualquer coisa da Bíblia. E, claro, nunca devemos impor nossa visão da Bíblia, ou usá-la para provar ideias pessoais. Mas quando abordamos uma passagem bíblica ainda devemos ter algumas ideias em mente e esperar fazer descobertas. Assim, por exemplo, ao abrirmos o Antigo Testamento, esperamos encontrar nele Cristo, sua salvação e doutrinas cristãs, como a doutrina de Deus, do homem e da salvação. Como pastor, esperamos encontrar lições para o povo de Deus. Não os imporemos no texto, mas teremos a mente aberta para vê-los e reconhecê-los. Cada médico tem uma grade de leitura quando um paciente chega até eles. Ele se lembra de uma lista de sintomas e pistas que espera encontrar no paciente. Se o médico dissesse, eu colocaria minha cabeça em uma máquina que a esvaziaria de qualquer conhecimento médico, para poder examiná-lo sem ter nenhuma ideia pré-concebida, acho que mudaria de médico, e tenho certeza que você também mudaria. O mesmo acontece quando você lê o Antigo Testamento. Você tem que ter uma ideia do que vai encontrar lá. Você deve conhecer as razões pelas quais Deus deu as Escrituras e seus propósitos. Você os descobrirá no Novo Testamento, o que permitirá que você os use para estudar o Antigo Testamento. Este é o cerne da questão. Estamos cientes do perigo do movimento neo-evangélico nesta área. Ele seduz um grande número de cristãos sinceros e honestos, e gostaríamos de evitar essas armadilhas. Caso contrário, esses bravos crentes serão levados cada vez mais longe do caminho certo. Vamos agora examinar algumas das regras de interpretação das Escrituras que foram destacadas na época da Reforma. 5 regras de interpretação das Escrituras destacadas na época da Reforma. A primeira regra é chamada de analogia da fé. Isso significa que para definir o significado de um texto bíblico, deve-se examiná-lo à luz de todas as verdades claramente ensinadas na palavra. É por isso que precisamos de uma teologia sistemática. É por isso que encorajamos todo novo convertido, exceto os muito jovens, a ler um manual de doutrina no qual todas as doutrinas verdadeiras, claras, repetidas e inevitáveis da Bíblia são apresentadas de forma sistemática. Para qual propósito? Para que os novos convertidos adquiram conhecimentos sólidos, permitindo-lhes examinar tudo o que ouvem sobre a Bíblia. Vejamos um exemplo da vida cotidiana. Se um amigo seu lhe escreve uma carta, ele pode dizer certas coisas por meias palavras, aludir a acontecimentos passados, usar certas expressões que lhe são comuns, como uma espécie de código, mas você entende tudo o que ele quer dizer, inclusive o contexto em que escreve, porque ele é seu amigo. Por outro lado, se fosse eu que lesse esta carta, sem conhecer seu amigo de longa data,
poderia entender tudo errado. É o mesmo para a Bíblia, é uma carta de Deus. Conhecer o autor será de grande ajuda para entendermos o seu significado. A teologia sistemática permite-nos assim identificar os pontos essenciais da fé contidos na Palavra de Deus e que aparecem em muitas passagens. Quando entendemos o significado dessas doutrinas, podemos dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus, é perfeitamente coerente e seus autores foram verdadeiramente inspirados. Portanto, nada na Bíblia pode contradizer nenhuma das doutrinas fundamentais. Tomemos um exemplo. Encontro na palavra esta doutrina inescapável segundo a qual todos os redimidos por Cristo são salvos para sempre. Considero este ensinamento claro, detalhado e comprovado. Se eu me deparar com um texto que parece dizer que um crente autêntico pode perder sua salvação, direi, eu certamente entendi mal este versículo porque ele contradiz um conjunto claro e indiscutível de doutrinas. Se os carismáticos raciocinassem assim, se eles estudassem um pouco de teologia sistemática e considerassem seus principais ensinamentos à luz dessas doutrinas essenciais, eles mudariam de rumo. Aqui está a primeira regra de interpretação. Aprendemos as grandes doutrinas da fé e compreendemos toda a Bíblia à luz dessas coisas, pois a Bíblia é maravilhosamente homogênea e consistente. A segunda regra de interpretação é semelhante. Não apenas comparamos o conteúdo da passagem estudada com todas as doutrinas da fé, mas também com todos os outros textos que tratam do mesmo assunto. Uma passagem não deve ser interpretada fora do contexto em que outras passagens relacionadas a ela foram escritas. Por exemplo, não vamos ler o livro de Juízes sem compará-lo com Hebreus 11, um capítulo-chave que fala das mesmas pessoas e trata do mesmo assunto. A grande regra que se aplica a todas essas situações é se Deus quiser. Se não lermos o acima e o seguinte, corremos o risco de cometer erros muito graves. Acho que isso está claro para todos. A quarta regra se aplica ao gênero literário. A passagem bíblica estudada é escrita em estilo poético ou profético, é sobre legislação ou história, etc. A quinta regra é examinar o significado das palavras usadas no texto. Ao analisar uma passagem, você deve garantir que entendeu o significado das palavras-chave. Se tivermos acesso aos magníficos livros sobre o estudo das palavras da Bíblia, eles serão de grande ajuda. Mas não vou me alongar mais nesse aspecto, porque, com toda franqueza, os neo-evangélicos se destacam nesse ponto. Quanto à maioria das outras regras, eles simplesmente as ignoram. Quero voltar ao quinto ponto, sobre as ideias que temos para um texto que vamos estudar e o que esperamos dele. Se você ler Romanos 15, versículo 4, descobrirá como o apóstolo Paulo baseava seus temas de pregação no Antigo Testamento. Ele diz, tudo que foi escrito de antemão, isto é, todo o Antigo Testamento, foi escrito para nossa instrução, para que, por meio da paciência e consolo das Escrituras, possamos ter esperança. Isso não é maravilhoso? Por que a jornada de Israel pelo deserto está sendo contada? E para quem? Para nós, a Igreja do Novo Testamento, para que possamos aprender lições pastorais. Nela encontramos grandes lições sobre como Deus interage com seu povo, o que exige dele, as consequências de sua obediência e desobediência e o quanto deseja abençoar os seus. Seja você um pastor ou um simples estudante da palavra, pense no Antigo Testamento. Quando leio o Antigo Testamento como cristão, primeiro busco paciência e consolo. É por isso que o Antigo Testamento foi escrito, é Deus quem o afirma. Você não vê que isso constitui uma expectativa? Quando você lê o Antigo Testamento, espera encontrar nele muitas coisas para sua instrução ou edificação. O Antigo Testamento não se limita ao relato da sarça ardente ou de outros eventos estranhos. Através das páginas encontramos Cristo e dele aprendemos para os crentes do Novo Testamento. Devemos, portanto, ler o Antigo Testamento a partir desta perspectiva. Outra passagem que nos lembra desse princípio é encontrada em 1 Coríntios 10, versículo 6. Lemos, ora, estas coisas aconteceram para servir de exemplo, de modo que não tivemos desejos maus como eles tiveram. O tema abrange vários versículos, e no versículo 11 lemos, estas coisas lhes aconteceram como exemplos. Assim, a atitude e o comportamento do povo de Israel no deserto, durante as suas andanças, são para nós,
Igreja do Novo Testamento, modelos a imitar e armadilhas a evitar. Vejamos 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, em sua totalidade e em todas as partes, e é útil para ensinar a doutrina. A doutrina está de fato presente no livro de Gênesis. A Bíblia, com seu primeiro livro, pode ser comparada a um recém-nascido que vai crescer e se tornar um adulto. Um bebê vem ao mundo com 10 dedos, braços, pernas, língua, algo sabemos, orelhas, nariz, tudo está lá. Claro, o bebê vai crescer, mas quando você olha para ele, você não diz, é um ser humano. Não, claro que não. Ele realmente possui as características essenciais. O mesmo vale para o Gênesis. As doutrinas fundamentais estão presentes, mas para discerni-las é preciso ler o texto com os olhos abertos. Cada passagem da Bíblia provavelmente me convencerá de que negligenciei um dever, faltei à fé ou cometi um ato de desobediência. Lemos em Gênesis como no Novo Testamento muitas repreensões e advertências. Assim, toda a Bíblia, incluindo o Antigo Testamento, nos foi dada para nos instruir na justiça, para nos guiar no Espírito e nos fazer crescer na fé. A Bíblia não precisa de informações extrabíblicas para sua interpretação. É autossuficiente. Conclusão. Concluindo, a forma como a palavra de Deus, hermenêutica, é interpretada tem grande influência em nossa vida e serviço ao Senhor. É imperativo que apliquemos um método de interpretação que respeite a Bíblia como vinda diretamente de Deus, e não como a palavra dos homens. O método neo-evangélico preconizado pelo professor Kaiser apresenta e considera a Bíblia como um livro histórico e não como um livro espiritual. Por causa disso, muitas das lições e aplicações contidas na Bíblia são ignoradas, e o interesse pela mensagem inspirada diminui. É correto considerar o contexto para interpretar bem a Bíblia, mas também devemos vê-la como um todo, a mensagem do Deus vivo dirigida ao seu povo. Por isso damos continuamente graças a Deus porque, recebendo a palavra de Deus, que vos fizemos ouvir, a recebestes, não como a palavra de homens, mas como verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que age em vocês que acreditam. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13.